No ano passado, se bobear não foi nem no ano passado, pode ter sido no anterior, eu fiz um vídeo que é um formato original da Bárbara do Beijo Barbárie, que ela chamou de Carimbe Fala, e assim eu levei também para quando eu comecei a fazer esse tipo de vídeo. Pedi a permissão dela, ela me concedeu, então por isso eu estou repetindo, porque eu gostei do resultado que ficou da última vez, e agora eu vou fazer com os livros da Rádio Londres, pelo menos com parte deles, porque a minha coleção deles é bem grande, se eu fosse falar de todos o vídeo ia ficar gigantesco. O carimbo, aliás, o sol tá quebrando total aqui a imagem, mas esse daqui é o meu Ex Libris. Esse foi enviado pela Tag. Eu tenho outro que eu recebi recentemente deles também, mas esse é mais generalista, é uma biblioteca. E aqui embaixo tem um espaço vazado para você colocar seu nome e a caneta. Então eu prefiro usar esse outro mesmo, que já está personalizado, já está com o meu nome. Fica mais bonitinho. Eu vou começar então indo para as cabeças, né? Indo com o meu favorito de toda a coleção da rádio. Quando alguém me pergunta um livro que eu sugiro que a pessoa leia da Rádio Londres, na verdade quando a pessoa me pergunta de maneira geral algum livro que ela acha que eu gostei e que eu recomendo, com algumas ressalvas, eu sempre menciono Tisa, do Arnon Grunberg, um livro que tá cheio de marcação. Eu li uma vez, mas eu tenho muita vontade de reler, e é um livro que eu recordo bastante coisa. Eu geralmente esqueço com muita facilidade o conteúdo dos livros que eu leio, mas esse daqui, por algum motivo, eu guardo bastante coisa. Inclusive a cena inicial eu gosto muito, que é a cena onde o protagonista, o Hofmeister, apesar do livro se chamar Tisa, a Tisa não é a protagonista, é o pai dela. O Hofmeister está fazendo um jantar para o aniversário dela, ele está fazendo sushi. E ali a gente já percebe o tom que o livro vai tomar até a última página. Ele mora sozinho com essa filha. A esposa já saiu de casa. A outra filha que o casal tem também foi morar com o namorado em outro país, acho que na Bélgica. Mas a gente percebe que, além desse namorado, a saída dela de casa e a ida para a Bélgica, ela tem muito mais do que apenas o romance, o relacionamento que ela manteve com esse cara. A gente nota que tem questões familiares envolvidas ali também. E aos poucos, na rotina e na dinâmica que o Hofmeister tem com a Tisa, a gente vai percebendo que realmente tem coisas estranhas acontecendo ali. E é até curioso, porque eu estava conversando com um amigo na semana passada, justamente a respeito disso, sobre como as famílias têm esqueletos guardados no armário. Tem tabus, coisas que não são ditas, mas são sabidas, e que uma vez tocadas elas podem desestruturar completamente aquela sustentação que mantém a família erguida, seja ela frágil, seja ela sólida, né? Se ela for frágil, ela pode arrebentar de vez. Se ela for sólida, vai rachar. Então são coisas que não são conversadas com tanta frequência ou não são nem mencionadas. E às vezes ficam esquecidas numa aura meio mítica. Então é uma coisa que existe na história da família, mas que ela não é comentada, ela não é colocada em primeiro plano. Mas isso acaba minando aos poucos as relações, acaba fragilizando a saúde mental e física dos familiares. E aqui no Tisa, isso é elevado a uma potência muito maior. Eu não vou contar, obviamente, o que acontece no livro, mas a gente nota que tem uma coisa muito estranha acontecendo, aquela relação dos dois é muito esquisita, e outras coisas vão acontecendo, personagens vão sendo acrescentados, as cenas são bastante chocantes, então por isso que eu falo que eu indico com ressalvas. Tem um dado momento ali que você fica muito apreensivo com o que vai acontecer. Não é um livro policial, mas dá uma sensação muito semelhante a quando você está lendo um livro policial. E é incrível, é simplesmente incrível. Ele é grande assim, mas você lê numa tacada, porque você não consegue largar o livro até você chegar ao final, até chegar à última página. E ele termina de uma maneira também muito interessante. Então é um livro que eu considero perfeito. Eu acho que eu me prolonguei um pouco no Tisa, né? Vou tentar ser mais objetivo nos próximos. Que esse também é um xodózinho meu, que é o Stoner, do John Williams. Na verdade, o John Williams, eu sempre falo isso, é um autor que, se eu escrevesse, se eu fosse escritor,
eu queria ser como John Williams, eu queria escrever da forma e da maneira como ele escreve, porque eu acho tudo muito elegante, é tudo muito bem articulado, as palavras são minuciosamente escolhidas, mas ao mesmo tempo é um conteúdo simples, assim, ele não é um texto pedante, ele é um texto limpo, ele é um texto claro, mas é um texto muito bonito. E aqui é uma história, né, de um professor de literatura, salvo me engano, o John Prine, na verdade o William Stoner é o nome dele. E aqui a gente vai conhecer um pouco da dinâmica da família desse cara. É uma vida muito simples, muito comum, muito pacata. Ele é casado, mas aí ele começa a ter uma espécie de um relacionamento com outra pessoa. Esse daqui eu já lembro coisas esparçadas, vem meio que em nuvens da minha cabeça, mas eu acho que é uma aluna dele. Enfim, eu sei que esse cara ele leva uma vida como eu, como você, mas é isso que é o bom das histórias do John Williams. Ele faz o comum se tornar interessante, ele faz o trivial extraordinário. E ele bate nessa tecla, né, que a vida ela é feita, ela é formada de encontros e desencontros, de escolhas, de desejos, de acontecimentos às vezes que não são pensados, são coisas do acaso, mas que levam a vida adiante, e é isso que forma a gente. Esse esquema, essa modulação, digamos assim, ela está presente em todos os livros dele, pelo menos em todos o que eu li. O Stone é meu favorito com certeza, é um outro que eu sempre ensaio uma releitura, mas eu estava até esquecendo de carimbar já, mas que nunca aconteceu, mas eu com certeza vou ler novamente, várias e várias vezes, porque é um queridinho de verdade. E ele seria então a minha segunda recomendação de quando me pedem livros da Rádio Londres. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro, justamente pelo fato de ele aparentemente não falar de absolutamente nada, de não acontecer nada. Mas eu parto do princípio de que uma história não precisa ter um acontecimento assim extraordinário para ser incrível. A história por si só ela já é bastante empolgante e ela consegue prender você nessa simplicidade. Eu perdi agora o marcador, mas tudo bem. Na sequência veio o meu segundo favorito do John Williams, que é o Butcher's Crossing. Esse daqui é a história de um cara que ele é um rapaz jovem, ele vem de uma cidade grande, ele vai para essa vila, que eu não recordo o nome agora, e ele de alguma maneira começa a interagir com caçadores de... não é búfalo, é bisão, né, que chama esse animal. E ele vai numa empreitada, ele sobe assim umas montanhas no ápice do inverno norte-americano para caçar esses bichos. E ele fica lá por meses e meses, e eles passam assim uns perrengues bem grandes, porque o frio acaba fazendo com que a comida congele, eles não conseguem encontrar alimento, a água fica pedrada. Para dormir é difícil, porque apesar de eles estarem ali com proteção, que é o couro e a pele do animal, ele não protege 100%. Então é uma vida muito difícil. E nesse momento em que ele está passando por todo esse contexto difícil e atribulado, quase que acabando com a vida dele, uma experiência em que ele está quase, sei lá, né, morrendo, né, tá realmente ali passando por uma situação bem complicada, ele acaba revendo várias coisas da vida dele. Então, novamente, é uma história muito simples, sem grandes acontecimentos, mas é incrível. Novamente, o que o John Williams consegue fazer aqui é uma coisa extraordinária. Na minha opinião, a pessoa ter essa capacidade de fazer essa simplicidade se tornar algo mais, já é digno de uma admiração. E todas elas têm uma folha de guarda vermelha, né? Eu acho muito elegante isso. O próximo livro é o último do John Williams que eu tenho, e se eu não me engano é o último livro dele que a gente tem publicado aqui no Brasil. O John Williams é um autor que ele não tem uma produção muito vasta, mas eu acho que tem um livro ou outro dele ainda não publicado aqui. Não sei se a rádio pensa em publicar mais pra frente, mas eu queria muito, porque eu adoro a escrita desse homem. E na sequência tem o Augustus. O Augusto não é um favorito meu, mas mesmo assim é um livro bem bom. Aqui então é a história do Caio Otávio, né, que é o imperador romano, que viria a se chamar Augustus. É uma história que tem personagens reais, mas o conteúdo é totalmente fictício. E a história ela é contada
através de cartas, documentos, relatos, de uma dessas personagens para outra, e assim a gente vai conhecendo o andar da história, né? Literalmente o andar da história, né? Lá do Império Romano. Mais uma vez, são pessoas que existiram, mas toda a documentação, toda a parte de texto é tudo inventado. E assim como eu, como você, como os outros personagens do John Williams, o Caio Otávio, né, o Augustus, ele teve uma vida também bastante comum. Cheia de preocupação, cheia de problemas, cheia de dor de cabeça, às vezes chata, às vezes empolgante. Então, assim, é um imperador, mas é gente também. E assim como os outros livros, uma narrativa bem simples, bem limpa, bem clara, mas não é um favorito meu de jeito nenhum. Assim, eu gostei bem mais do Stoner e do Butcher's Crossing. Esse eu gosto um pouco menos. Eu tenho outros também aqui do Arnold Grunberg, que é o mesmo autor do Teaser, né? São livros também que eu considero muito bons, muito, muito bom mesmo. Eu ainda não li nada do Arnold Grunberg que eu não tenha sido impactado pela leitura de alguma maneira. Esse daqui, inclusive, foi um livro que eu tive que parar em um dado momento. Literalmente eu tive que parar. Não foi um exagero. Para dar uma respirada, e eu só voltei a lê-lo depois de uns dias, porque eu precisava realmente dar uma respirada assim mais profunda e voltar a um equilíbrio até continuar. Livros têm gatilhos, né, e você tem que se conhecer a ponto de você não se colocar numa situação de muita vulnerabilidade, ou que aquilo acaba incomodando você de uma maneira muito maior do que deveria ou poderia. É claro que a gente lê vários livros que tem cenas chocantes, impactantes, e que aquilo acaba mexendo com a gente. Mas a gente sabe, né, até onde a gente pode ir, a gente sabe até onde a gente consegue suportar. Então é um exercício de autoconhecimento. Nesse daqui, eu reconheço as minhas limitações e eu tive que dar uma segurada. Essa história é a do Kadoke. O Kadoke é psiquiatra, se eu não me engano. Eu sei que ele é médico. E ele tem uma mãe já bastante idosa, ela precisa de cuidados. Ela tem várias cuidadoras ao longo da história, porque ela é uma mulher muito difícil. E aos poucos a gente vai conhecendo o porquê dessa mulher ser tão difícil. Existe um fato muito importante envolvendo a própria constituição dessa mulher, dessa mãe, que eu não vou contar, que eu acho que é uma peça fundamental da história. E a relação do Kadoke com ela é muito complicada também, é muito atribulada. Ele é o único filho, então ele tem que estar lá o tempo todo com ela, e as cuidadoras ficam tão desesperadas que vão embora e não voltam mais. Então o Kadoke ele tem que morar com a mãe durante um tempo, até tentar resolver a situação. E é uma dinâmica e uma rotina que é cheia de complicação, porque além das coisas que a mãe já sofre, né, por conta da idade, por conta das doenças, além das questões do próprio Kadoke, que ele também é uma pessoa cheia de problemas, a relação nessa casa ela chega assim num nível do impossível, assim, tudo acontece lá dentro entre eles e qualquer coisa pode acontecer. Ele é um livro que, salvo me engano, ele tem uma continuação, ficou assim, então carimbo. Ela termina em um outro cenário completamente diferente do que vinha sendo o livro, até mais ou menos aqui, sei lá, até uns 90% do livro. Então o universo dele se expande muito. Então, do início do livro até aqui, ele é uma coisa, ele acontece praticamente num local só, e aqui há uma mudança de cenário, uma mudança geográfica mesmo. E aqui se expande tudo, então ele tem um mundo de possibilidade. E esse livro já foi lançado, acho que em fevereiro desse ano lá fora, lá na Holanda, né, nos Países Baixos, que é onde o Arnold publica originalmente, e eu já tô louco para ler. Então, assim, leia Tirza, leia Marcas de Nascença, mas leia com cuidado mesmo. O outro, eu já acho mais tranquilinho, que é O Homem Sem Doença. O Homem Sem Doença, então, é a história do Samarendra. Os nomes, assim, as palavras que o Arnold Grunberg usa para poder batizar os personagens dele, elas são bem assim, elas ficam impregnadas na gente.
Apesar de eu ter lido há bastante tempo, eu consigo lembrar de quase todos. O Samarendra, ele é um arquiteto que ele é convidado para trabalhar na construção de uma obra, acho que no Iraque. E lá ele sofre, quer dizer, um atentado acontece, ele acaba tendo que voltar para o país dele e ele fica bastante temeroso e assustado com relação a isso. Mas ele precisa... Aliás, eu acho que é Iraque, ou é Bagdá, não sei agora. É Bagdá, na verdade. Enfim, Bagdá fica no Iraque, então dá na mesma. E ele acaba tendo que voltar. Só que, quando ele retorna, começa-se uma investigação e ele meio que passa a ser considerado um possível envolvido nesse caso, desse atentado. Então, até mesmo na última página, a gente não consegue ter certeza se ele é uma vítima ou se ele é um culpado. Essa dúvida permanece até quando você fecha a última página. Então você termina o livro como você bem entender. Se você fica do lado que considera ele culpado ou do lado que considera ele como vítima, ele deixa você nesse caráter meio dúbio. É um livro fininho também, você lê rapidinho. Mas é muito bom. Assim, os livros do Arnold são todos totalmente diferentes um do outro. Enquanto os do John Williams ele tem essa linearidade bastante comum, esse desenho, digamos assim, muito similar um com o outro, os do Arnold são coisas loucas, assim. Ele é uma pessoa que se eu sentasse do lado dele no avião, eu ia repensar se eu ia ficar lá sentado do lado dele ou não durante a viagem, porque esse homem ele não deve ter uma imaginação muito semelhante assim, à da grande maioria. Ele tem uma coisa que, sei lá, ele extrapola assim, o limite da imaginação, porque os livros dele são todos assim. O próximo que eu queria falar da rádio foi um que eu li recente, eu recebi, acho que foi o último livro deles que eu li. E me deixou realmente muito, muito feliz, assim, porque quando eu gosto de um livro de maneira muito intensa, eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz, eu tenho um prazer enorme em fazer a resenha escrita, a resenha em vídeo, e esse daqui foi um que me deixou dessa forma, que é o artigo 353 do Código Penal, do Tanguy Viel, isso mesmo, ele é um autor francês. Olha o tamanho desse livro, bem pequenininho, mas muito poderoso. Ele na verdade é um diálogo praticamente, ele é uma conversa, ainda pegando ali a linha do julgamento do Samarendra, do livro do Grunberg. Aqui é um juiz conversando com um acusado também, de não um assassinato, mas de uma omissão, digamos assim. E esse cara, ele mora numa espécie de vila, uma vila que fica na costa, do lado da França, e de repente começa a chegar uma série de empresários, um monte de político, por conta da construção de um resort, de algo que vai modernizar a cidade, que vai alterar completamente ali a rotina e a vida daquelas pessoas, só que aquelas pessoas já vivem bem, eles não estão nem aí, eles não querem modernizar nada, inclusive esse protagonista. Mas existe essa promessa do Salvador, né? Essas pessoas, esses empresários, eles estão vindo, sim, estou em carimbar o livro. Essas pessoas que chegam na cidade, esses empreendimentos, eles carregam por eles mesmos, né? Eles chegam se autoafirmando salvadores daquelas pessoas, só que aquelas pessoas não precisam ser salvas. E aí alguns atritos vão acontecer, mas como eles são poderosos, como eles têm dinheiro, isso acaba sendo feito. Então a rotina e a dinâmica dessas pessoas, dessas famílias, é completamente alterada, principalmente a desse narrador. Ele vai acabar ficando muito próximo desse grande empresário, né, que seria o principal, e eles realmente acabam se aproximando com uma espécie de amizade muito intensa, mas assim, né, guardadas as devidas proporções, e acontece o que acontece. E esse cara é considerado um culpado por omissão do que aconteceu com esse outro poderoso, com esse empresário. E aí a história da defesa dele mesmo, não chega nem a ser defesa porque não existe um julgamento, não existe um tribunal sendo feito. Mas esse juiz, ele está conversando com esse cara e eles estão tentando chegar num consenso. E esse consenso chega. É um livro que é muito comparado com o Estrangeiro, mas eu nunca li o Estrangeiro, então eu não sei nem o que falar dessa comparação, mas muita gente diz isso.
mas é incrível, assim, é uma conversa de um homem com o outro, mas ele em nenhum momento fica monótono, em nenhum momento fica... você sente falta de ação, porque a ação acontece, ação no sentido de movimento, né, dos personagens fazerem algo. E é incrível, eu dei 5 estrelas com tranquilidade. Então é outro que eu recomendo demais, o artigo 353 do Código Penal. Tá. Vamos então aqui para os dois últimos. Esse daqui eu gostei bastante, A Vida em Espiral, do Abbasi Ndione. É uma história que fala... eu acho muito leviano eu dizer que essa história fala de maconha, porque ela não fala de maconha. Eu sempre digo que esse livro ele é dividido em 3 partes, muito embora ele não seja, tá? Mas eu acho que ele tem 3 momentos bastante distintos aqui. Eu acho que até que ele muda de tom à medida em que ele avança, porque ele começa meio como um drama, ele começa uma coisa assim que a gente acha que a história vai assumir um tom bem pesado, bem sofrido, e assim ele leva até mais ou menos metade do livro, mas depois ele vira um suspense, uma coisa meio policialesca. Então o que o autor consegue fazer aqui é transformar a história e levar a gente para rumos que a gente nem imaginou. É um livro um pouco maior, é um livro que já foi mais falado, mais comentado, né, aí nas mídias sociais, mas eu gosto bastante dessa história. A Vida em Espiral é um livro que me trouxe bastante reflexão. É um livro que eu acho que conversa bastante também com o Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Ben-Simon, não só por conta da mesma temática, mas por ele fazer a gente refletir a respeito desses assuntos por uma ótica que até então a gente nunca tentou. Então acho que vale muito a pena. E o último é um outro queridinho meu também, que eu li recente, que é O Meu Pequeno País, do Gael Faye. Esse daqui eu sei até que tem uma adaptação para o cinema, que eu não sei se chegou a ser lançada por conta da pandemia, mas eu sei que foi feita. E aqui a gente tem a história desse garoto, né? Que é o Gabriel, é esse o nome dele, e ele mora com os pais e leva uma vida como qualquer criança, assim, de uma cidade pequena. Ele brinca na rua com os meninos, ele sobe em pé de manga e rouba o fruto do vizinho. Então ele leva uma vida bem criançona, assim, bem criança de rua, bem pé no chão. Só que a realidade acaba com isso, né? A gente tá falando de uma história que trata da guerra civil, né? Do genocídio de Ruanda. A situação na casa dele também fica bem complicada porque os pais estão em processo de separação, então esse dilaceramento, por conta da realidade, ele começa de dentro para fora e depois de fora para dentro, né? Porque os pais se separando, o mundo dele meio que se despedaça, né? E o mundo até então como ele conhecia dentro de casa, e aí quando vem lá de fora para dentro, né, a guerra civil já está acontecendo, ele faz parte de uma determinada etnia, então ele acaba sendo envolvido mesmo ele não estando ativamente ali no movimento, então isso acaba respingando nele de várias formas. E é um livro que trata disso, né, da guerra civil, do genocídio de Ruanda e da quebra do lar dessa criança. E uma criança, então, que tem a vida interrompida, a vida enquanto uma criança, digamos, sadia, uma criança que teria um futuro bem diferente caso tudo isso não tivesse acontecido. Não é que ele morra, gente, eu acho que eu usei a expressão errada, mas a infância dele morre, digamos assim, a partir desse momento. Eu acho essa capa bastante representativa, né? Tem uma cena na piscina assim que é inesquecível. É dessas cenas que a gente consegue guardar na memória, assim, de um livro. Quando a gente vê a capa, a gente consegue rapidamente reviver tudo aquilo. E é bem pequeno também, você consegue ler super fácil e de repente aí, antes do filme aparecer pra gente, você consegue terminar a leitura. Bom, foram esses então, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Aqui tá 26 minutos já, mas eu vou tentar reduzir isso. Se você gosta do formato, me diz lá embaixo, que eu posso fazer com outros livros. Eu tenho coleções da Tag, eu já fiz com um dos calhamaços, eu vou tentar deixar linkado lá em cima, que são basicamente esses livros aqui da prateleira de cima. Mas eu estava pensando em fazer com livros da Todavia também, e depois com outros. Eu vou tentar criar categorias e mais pra frente fazer outros vídeos assim.
e não mais de 2 em 2 anos, como foi o último, né, para esse. E aí eu agradeço a Bárbara mais uma vez pela permissão de usar o formato. Vou deixar lá embaixo as redes sociais para quem quiser seguir. O link da Amazon também está lá. Caso você queira comprar qualquer um desses livros usando esse link, você ajuda o canal sem pagar nada além do que você já pagaria normalmente lá no site. E não só esses livros, qualquer coisa que você queira comprar já entra nessa categoria. É só usar o link que está lá embaixo. E é isso. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.